o assunto é os 7 selos, né? Se a Uhum. gente for pormenorizar aqui tudo que o Apocalipse fala aí, a gente não Vixe, fica vai muito tempo. ficar anos e anos aqui falando e não vai acabar nunca. Mas fala um pouco aí, Gabriel, o que que você, do que você gosta no Apocalipse? Tem algum capítulo misterioso que você se sente, que você sente mais difícil? Eu, particularmente, os 2 capítulos mais difíceis do livro do Apocalipse, para mim, que eu acho, é o 17 e o 18. Eu acho que é os 2 capítulos do Apocalipse mais difíceis ali de você fazer uma interpretação correta, entendeu? De todo o Então, livro do Apocalipse. eu, assim, justamente o 5, não que eu acho difícil, assim, até porque eu tô começando a estudar agora, mas eu falo assim, os que me chamam mais atenção, justamente o 5, que vai falar da introdução do livro dos 7 selos, e o 6 também, que fala dos 7 selos. Então, esses são os que me chamam mais atenção. Até porque João começa a chorar, isso ficava na minha cabeça, pô, João chorou no céu, porque ninguém foi digno de abrir o livro e nem desatar os selos. Aí, pô, me chamou muita atenção, porque é um negócio muito complexo, né? João chorando no céu porque ninguém foi digno. Aí depois aparece Jesus. É como se o passado, o presente e o futuro tivessem no mesmo tempo, mesma situação. Aí isso que me chamou a atenção. Por isso que justamente falei assim, ó, você falou, vamos fazer uma live de escatologia. Eu falei, então vamos falar sobre os selos do Apocalipse, né? Porque é o que eu mais chama a atenção, né? Pois e esse assunto é muito interessante, Gabriel, porque essa parte dos selos do Apocalipse, ele já entra ali na terceira divisão do livro, né? Porque quando Jesus se revela para João no capítulo 1, a gente sabe que no livro do Apocalipse tem várias escolas de interpretação, né? Cada É, escola entende de um jeito. Só que nós, né, que somos pré-tribulacionistas, a gente é futurista nessa questão do Apocalipse. Então a gente entende que a maior parte da revelação do livro é para o futuro. Então, ali a partir do capítulo 4, 5, 6 em diante, é uma revelação que João passa a ter de algo que vai acontecer no futuro. Então, quando Jesus apareceu para João no capítulo 1, o próprio Jesus fez a divisão do livro do Apocalipse para João. Então, tem muita gente que divide o Apocalipse em 7 divisões, em não sei quantas mais divisões, e cada livro vai ter uma divisão. Só que eu aprendi uma coisa muito interessante com alguns pastores, já que eu já vi dando palestra, que eu já fiz aula, que eu já fiz curso, e eles falam que quem fez a divisão do livro do Apocalipse foi o próprio Jesus. Lá no capítulo 1 e o verso 19, diz assim, ó, Jesus falou assim para João no capítulo 1 e o verso 19, escreve as coisas que tens visto. Então, o que João tinha visto até aqui? Toda a revelação do capítulo 1. Né? O Cristo glorificado, andando no meio de 7 castiçais, cabelo branco, pé como latão reluzente, né? O cinto de ouro e tudo mais. Então, isso eram as coisas que João tinha visto até ali, que Jesus manda escrever. E aí Jesus segue dizendo, e as que são? Quais são as coisas que são? O capítulo 2 e o 3, onde João, por ordem de Jesus, vai enviar cartas para as igrejas que existiam na época de João. Por isso que o termo traz, né? E as que são, ou seja, estavam na época de João, que é o conteúdo das 7 cartas, das 7 igrejas, que vai vir no capítulo 2 e capítulo 3. E aí a terceira divisão do livro, Jesus cita na próxima parte do versículo 19. E as que depois destas hão de acontecer. Então já está no futuro. é, Hão de acontecer, já está no futuro. E aí a terceira divisão. E a revelação dos 7 selos que João vê, né? No capítulo 6, abertura de 6, e no capítulo 8, o último selo a ser aberto, já faz parte dessa terceira divisão, que é a divisão que vai se cumprir no futuro. Isso tanto é verdade que o capítulo 4 ele já começa dizendo assim, ó, depois destas coisas. Que coisas? Capítulo 2 e 3, onde João isso. entrega a mensagem para essa igreja, entendeu? E aí em diante você não Você encontra quer a falar palavra alguma igreja, coisa né? sobre? Sim, e depois daí a palavra igreja some.
Então, já dá para você Então, perceber que a igreja não vai passar por isso, né? já Entendeu? não vai Já estar dá para você ver, aqui, ó. entendeu? Você não encontra a palavra igreja, então... E isso é interessante, Gabriel, porque o capítulo 2 e 3, João está entregando mensagem para as igrejas ainda aqui na Terra, tá? Ainda aqui na Terra. Só que no capítulo 4, João já muda de cenário. Ele não está mais na Terra, ele já está dentro do céu agora. Porque no capítulo 4 ele fala que depois dessas coisas, ele viu uma porta aberta no céu e ele ouviu uma voz como de trombeta. Aí isso já faz a gente lembrar do que Paulo falou, né? Lá em Tessalonicenses. Tessalonicenses e 1 Coríntios 15, que Paulo fala que no arrebatamento se O ouvirá a alarido, voz trombeta de de Deus. trombeta. Isso. E aí João, após ouvir essa voz de trombeta, ele diz, e logo fui arrebatado. Então esse logo é imediatamente após o som da trombeta. E aí ele é Não, arrebatado. E aí ele já entra dentro da sala de trono de Deus. Ele começa a ter a visão do trono. do trono Você de vê que a Deus. Bíblia explica a Então, própria isso é Bíblia. muito, isso é muito lindo, cara, porque o João aqui, ele representa a igreja que vai ser arrebatada. João era um dos líderes da igreja primitiva. Ele era o apóstolo amado, né, que se deitava no peito de Jesus. Ele foi o último apóstolo a morrer. João aqui tinha mais de 90 anos nessa visão. Então imagina o que era para ele ser arrebatado e entrar no céu e ver o trono de Deus e ter toda essa revelação que ele começa a ver de dentro do céu agora no capítulo 4. E quando se trata do livro dos 7 selos, a gente já vê no capítulo 5, né? Onde João já passa a ver ali esse livro, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, já no capítulo 5. Mas comenta alguma coisa aí, não vai só eu falar, não. Então, então, interessante também é que Jesus faz uma promessa para João. É necessário que ele não morra até que me vê voltar em glória. Então, você para pensar, peraí, mas João vai viver até Jesus voltar em glória. Então, você vê que Jesus já está fazendo uma promessa. E ele vai receber aquilo que nenhum dos outros vai receber. O que é? Uma revelação. E tanto é que quando ele está na ilha de Patmos, Jesus aparece para ele, ó, seu cabelo são branco como a neve, seus olhos chamam de fogo. É Jesus voltado em glória. Então aí se cumpre, né, a profecia que Jesus fez para ele, a promessa que Jesus fez para João. Veio que se cumpriu. Você vê que a Bíblia, ela sempre vai explicar a própria Bíblia. Naquele manual básico de escatologia que eu comprei de você lá, eu estava lendo ele e achei, nossa, muito interessante. Você, por exemplo, você quer entender alguma coisa que está escrito na palavra de Deus, vamos supor, selo. Você quer entender sobre selo. É só você ir procurando na Bíblia o significado de selo em outras passagens que vai explicar para você. Então, isso é algo interessante da Bíblia, porque ela mesmo se explica. Ela não se confunde, ela se explica a si mesma. Exatamente, cara. E isso é tão interessante, Gabriel, porque quando a gente vai lá na segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreveu no capítulo 12, ele fala que ele também foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ele fala que ele ouviu coisas inefáveis que não é lícito falar ao homem. Então, Paulo passou por essa experiência também de um arrebatamento ao terceiro céu. Só que Paulo não descreveu os detalhes. E João, no Apocalipse, já foi ordenado a ele escrever algumas coisas que ele passaria a ver. Então, isso é interessante, porque o que aconteceu com Paulo e o que aconteceu com João vai acontecer com a igreja muito brevemente. Então, isso é É, muito interessante a gente observar, porque a partir daqui, João começa a ter revelações no livro do Apocalipse que vai se cumprir no futuro. No futuro. Tá? E aí é onde entra o que a gente vai falar aqui nessa live, os 7 selos. Porque quando a gente olha no Apocalipse, Gabriel, a gente sabe que o livro do Apocalipse, no seu maior conteúdo, ele retrata os juízos de Deus sobre o mundo. Né? Sobre o mundo, a ira de Deus sendo derramada sobre o mundo. E o livro do Apocalipse, ele relata 21 juízos de Deus. E os 7 selos é a primeira parte desses 21 juízos. Existem 7 selos no Apocalipse, 7 trombetas, e as 7 taças, onde se consuma a ira de Deus.
Então, os 7 selos é onde começa o juízo de Deus e a ira de Deus cair sobre a terra. Só que é interessante, antes da gente entrar no conteúdo em si dos 7 selos, que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 1 e 2, 1 Tessalonicenses 5 e 9, que Jesus vai nos livrar da ira. Jesus vai nos guardar da ira. Entendeu? Então, a ira de Deus, quando cair sobre o mundo, a igreja não vai estar mais aqui. Se a igreja não vai estar mais aqui quando começar a ira de Deus, a igreja vai ser arrebatada antes. Aí alguns, né, Gabriel, entendem e chega até a entrar em debate que a ira de Deus é só nas taças, né? É só nas taças, simplesmente porque o Apocalipse fala assim, 7 taças da ira de Deus. Só que quando a gente olha para o relato do Apocalipse capítulo 6, a gente percebe que a ira de Deus começa nos selos e não nas taças. Nas taças se consuma a ira, mas a ira começa nos selos. Então, se a ira começa nos selos e os selos vão ser abertos dentro do período tribulacional, a igreja vai ser arrebatada antes. Então, pré-tribulacionismo é a mais coerente que a Bíblia, não adianta. E a mais lógica, né, na verdade, né? A mais lógica, E a mais mais correta. lógica. Até porque, se a gente for pensar, quando voltar lá no livro de Daniel, a gente vai ver que Deus fala, Daniel, tem 70 semanas predestinadas ao teu povo. Ou seja, é para o povo de Israel. Não é, Deus não falou predestinado para a igreja, predestinado para o meu povo. Possivelmente Jesus falando para o meu povo, não, você não vai achar isso aí, vai falar para Israel, justamente para Israel. Então, a ira de Deus vai ser derramada para Israel e para a terra, óbvio, que vão passar por isso, porque vão negar Cristo. É um preço a ser pago também. Mas todas as iras, tipo, o selo, as trombetas, os cálices que vão ser derramados, não tem nada a ver com a igreja. A igreja vai ser arrebatada. Você não encontra a palavra igreja a partir do capítulo 4. Você não vai achar. Se você não acha a igreja a partir do capítulo 4 em Apocalipse, você não tem como falar que a igreja vai estar aqui. E aqueles que defendem, né, Gabriel, que a igreja vai passar por esse período tribulacional aí, que é dividido em 2 partes, né, a primeira metade e a segunda metade, alguns falam que a igreja precisa passar pelo período tribulacional para ser purificada. Mas aí eu te pergunto, a Bíblia compara a igreja como uma noiva, como uma virgem que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Uma noiva pura, imaculada, sem mancha.